Gente, é uma bênção de verdade e não é retórica, mas de verdade é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Tá, apesar de estar à distância, né, apesar de toda essa realidade que a gente já está mais ou menos acostumado a viver, mas é uma bênção estar junto com vocês, participando do NVC mais uma vez, participando de uma reunião do NVC e poder compartilhar um pouquinho da palavra. Eu acredito que vocês receberam um arquivozinho com um pouquinho do que a gente vai ver hoje. E a gente vai dar uma lida no Salmo 63, para a gente estar refletindo em algumas coisas dentro desse salmo. Então, se você por acaso ainda não abriu, pode abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, ou o seu celular, no Salmo capítulo 63. Enquanto você procura, e ainda estiver procurando, né? Como o Lucas falou, eu acredito que, na verdade, a maioria de vocês já me conheça. Eu acho que, pelos nomes que eu estou vendo, eu realmente acredito que a maioria já conhece. Então, meu nome é Lucas, eu fiz o curso de Letras Português na UNB, participei do UNVC desde a minha primeira semana de UNB até os meus últimos dias. E o UNVC foi realmente um divisor de águas na minha vida cristã. Atualmente, e muito por causa da convivência e do aprendizado que eu tive no NVC, Deus me tem dado a graça de estar estudando para servir a Deus como missionário na AMID, Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. Estou no segundo ano de curso, ou seja, né, terminei a UNB, passei 500 anos na UNB, e depois de terminar, comecei a estudar, fazer seminário, e estamos aí pela graça de Deus. Eu creio que um dia eu paro de estudar. Mas beleza, sem mais delongas, vamos para o texto bíblico, Salmo, capítulo 63. Ah, sim, só mais uma coisa. Se alguém depois quiser conversar mais um pouquinho, até mesmo sobre essa questão de seminário, questão de chamado, questão de obra missionária, estou à disposição para a gente conversar, beleza? Tanto aqui como por celular, ou seja lá o que for. Beleza? Vamos para o texto bíblico, que é o que interessa. Salmo capítulo 63 diz o seguinte: de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar mais uma vez. Precioso Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento e pela tua palavra. É viva, eficaz e poderosa. Nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito nos explique a tua palavra, meu Pai, e nos traga ao entendimento e ao coração aquilo que o Senhor revelou na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beleza. Não sei quem chegou a ver. Eu vi um meme alguns meses atrás, acho que foi pelo começo da pandemia, que eu me senti pessoalmente muito representado. Eu dizia assim: eu acho chique
quem fica triste e perde a vontade de comer. Porque eu posso estar triste, posso estar. Pode ser o que for, continua com fome, né? Aquele negócio todo. Se você é como eu, você conhece o sentimento, não só quando você está triste, quando você está feliz, quando você está ansioso, quando você está cansado, tudo é uma boa justificativa para comer. Eu pessoalmente sou assim, né? E quem dirá uma quarentena? Uma quarentena é um ótimo motivo para comer. Eu acho que o meu caso é um caso crônico de fome, fome crônica. É, eu não sei se você também é mais ou menos nesse sentido, né? Se você também é assim. A verdade é que, apesar de às vezes a gente poder brincar e etc sobre essas coisas tudo, o existe algo sobre fome que realmente faz parte do nosso coração e da nossa vida o tempo inteiro. Esses dias eu estava refletindo a respeito desse texto e refletindo, fazendo algumas coisas à mente, etc. Eu acho que o Senhor trouxe um pouquinho essa reflexão para mim. Cara, a gente sempre está com fome. O nosso coração, ele sempre está com fome. E a gente vai procurar diversas formas de se saciar nisso, né? De saciar essa fome do nosso coração. A gente sabe, a gente tá careca de saber e de ver que as pessoas no mundo, elas usam os recursos mais diversos e mais ilegítimos para saciar a fome do coração delas. E a gente sabe, como cristão, eu acredito que a maioria aqui seja cristã, que o único local onde a fome do nosso coração realmente pode ser satisfeita é no Senhor. Beleza, essa é a resposta certa. Só que trazer essas coisas para a mente, ter isso bem claro no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente vivencia, já é um segundo processo, né? Já é um passo a mais. Mas eu queria que a gente pensasse hoje, a partir desse, dessa, dessa ideia central. O nosso coração sempre está com fome e ele sempre vai estar procurando coisas para alimentar. Sejam coisas legítimas, sejam coisas ilegítimas, mas o nosso coração sempre vai estar querendo se alimentar. O texto que a gente leu no título, esse títulozinho que fica em itálico, que é um título histórico, ele diz que Davi foi o autor desse salmo, que ele escreveu isso quando estava no deserto de Judá. E a gente vê ao longo do texto desse salmo que ele faz algumas referências, algumas figuras, elas são bem marcantes. A primeira dessas figuras é o deserto, é uma terra seca, sem água, como exatamente a nossa terra brasiliense até algumas horas atrás. Ele também faz referência à comida, e à água. Eu vou trabalhar um pouquinho como sinônimos essas duas ideias. Tanto a comida como a água, essas duas ideias estão presentes aqui no Salmo, e se a gente vai aplicar isso a uma realidade espiritual, Jesus Cristo, ele falou muito claramente que ele é o pão da vida e a água viva. Então, Jesus Cristo, ele, de fato, alimenta tanto a fome quanto a sede dos nossos corações. O que chama mais atenção nesse salmo e que realmente me fez ficar refletindo, já tem algumas semanas que eu estou refletindo sobre ele, e ou uma das coisas interessantes é que Davi, ele estava no deserto, possivelmente ali fugindo de Saul, numa terra sem água, talvez sem comida, e fugindo. E nessa circunstância, ele, ou qualquer um de nós, poderia
poderia achar, poderia procurar qualquer coisa como essencial, né? Como sua prioridade naquele momento. Só que o cara, ele chega à compreensão de que, naquele momento, talvez com sede, talvez com fome, perseguido, talvez dormindo muito mal, talvez sem dormir, ele enxerga, ele chega à compreensão de que a coisa que ele verdadeiramente precisa, que a coisa mais importante para ele é o próprio Deus. E o que é mais interessante nisso é que o cara escreveu isso no Velho Testamento, antes de muita compreensão, de muita luz sobre a natureza da aliança, sobre a natureza da adoração a Deus em espírito e em verdade, com muita coisa que ainda estava muito obscura, mas Deus deu esse entendimento para o servo dele de que ele mesmo, o próprio Deus, é a coisa mais importante. Quer dizer, que o próprio Deus é aquilo que de fato pode alimentar, que de fato pode saciar os nossos corações. Então eu queria que a gente visse, assim, brevemente, três coisas sobre como que a gente pode saciar a fome do nosso coração. A primeira dessas coisas, se você tiver com um arquivozinho, você pode acompanhar. A primeira coisa é reconhecer a direção. Eu anotei no arquivo diferente do que eu anotei no papel, mas reconhecer a real direção da nossa fome. Porque o problema, muitas vezes, ele está exatamente aí. Esse é o problema das pessoas que não conhecem a Deus. Elas sentem a fome do coração delas e elas vão procurar satisfazer essa fome em várias coisas. Em várias coisas, todas essas coisas que a gente sabe que é pecado. Sejam pecados explícitos e que não são aceitos socialmente, sejam pecados mais subjetivos e mais aceitos, pecados culturais, aquelas coisas que aos olhos da nossa cultura não são pecado, mas a gente sabe que são coisas que a pessoa usa para encher o coração dela, que não é Cristo e que é pecado, basicamente. O problema é que a gente também. O problema, como eu estava falando, é que às vezes a gente também inclina o nosso coração a procurar se satisfazer em várias e várias outras coisas, que não o próprio Deus. Ou a gente sente a fome do nosso coração e a gente não percebe que o problema que a gente está sentindo, às vezes é fome espiritual. Olha o que o versículo 1 diz. Você está com o arquivo aí, você pode acompanhar. Eu achei interessante o texto como está na NVT, na nova versão transformadora. Não sei se você talvez tenha um pouco de preconceito com essa versão, mas olha como ele colocou. Ó Deus, tu és o meu Deus. E aí, a maioria das traduções vai optar por colocar ó Deus, tu és o meu Deus, mas a tradução que a Ara usa também é uma possibilidade. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Existem essas duas possibilidades de tradução. Eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti, nesta terra seca, exausta e sem água. O que é interessante, o que eu achei interessante nessa opção de tradução aqui, é que ele fala assim, mano, nesse lugar aqui onde eu tô, com sede, com fome, e sem dormir, e perseguido, sei lá quantas situações ele estava vivendo, aqui, nessa situação, a minha alma e o meu corpo sentem fome e sede de Deus. Ou seja, apesar das necessidades físicas e das necessidades emocionais que ele estava tendo ali no momento, e que eram necessidades verdadeiras, não eram, sabe, não era luxo que ele estava querendo ali, né, no momento. Não, ele tinha necessidades de fato. Só que, mesmo naquelas circunstâncias, ele percebe que o que ele realmente necessita. E olha que interessante, o que a minha alma e o meu corpo desejam.
não somente numa ideia espiritualizada das coisas, né? A minha alma tem sede de Deus, mas o meu corpo está com fome. Não! O meu corpo também tem fome de Deus, do próprio Deus. Ou seja, ele chega a uma compreensão espiritual que é muito interessante, que é muito legal para a gente pensar. Mano, muitas vezes a gente sente diversas necessidades. Muitas vezes o nosso coração sente fome de muita coisa. E muitas vezes o nosso coração, ele se inclina para várias coisas que não o próprio Deus. Ele procura se saciar em várias outras coisas que não o próprio Deus. Outro texto que traz isso muito claro para a gente é o texto de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Quando Jesus está falando ali com a mulher samaritana, e o texto diz que Jesus afirmou assim para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele rio de água viva e a jorrar para a vida eterna. Quantas vezes a gente, mesmo sendo crente, mesmo entendendo que Jesus é mais precioso do que tudo, a gente procura saciar o nosso coração em outras coisas. Então, uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente para que o nosso coração de fato se alimente do que é verdade é um reconhecimento de que a nossa real necessidade é o próprio Deus. E que muitas vezes, quando o nosso coração se sente inclinado para tantas coisas, seja às vezes por causa da ansiedade do nosso coração, seja para a comida, seja para a própria ansiedade em si, seja para preocupações, seja para preguiça, seja para tantas coisas que às vezes tentam preencher o nosso coração e que às vezes soam para o nosso coração, às vezes nem para nossa mente, mas às vezes soam para o nosso coração como importantes ali naquele momento, ajuda a gente bastante quando a gente reconhece e entende que o que a gente verdadeiramente precisa é do Senhor, né? E não desses subterfúgios, não dessas mentiras do diabo e do mundo que dizem pra gente que a gente precisa de outras coisas. Então a primeira coisa é reconhecer que a fome do nosso coração, ela é uma fome do próprio Deus. O nosso coração tem necessidade de Deus. A segunda coisa é encher o bucho, é se saciar. O texto no versículo 5, eu acho muito legal como a Ara coloca, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. E a imagem que esse texto traz pra gente é muito legal. Eu não sei você, mas assim, eu fico imaginando aquele povo do Nordeste, assim, do interior, faz aquelas comidas assim, aquele mocotó, aquele negócio assim, aquela comida farta, cheia de gordura, péssima para os seus níveis de colesterol e para a sua pressão e etc., mas que enche a barriga de uma maneira que, meu Deus do céu. Lá na mídia eu moro com os africanos e eles têm o costume de comer menos vezes ao dia, né? Provavelmente, às vezes, né, até por questão de disponibilidade de comida, né? Pelo menos a gente aqui, às vezes, tem costume de fazer várias refeições ao dia. E esses meus colegas lá, eles não têm tanto costume de comer várias vezes ao dia. Eles gostam de fazer os pratos, né? Bem, bem feitos. E mas tem alguns. Tem uma comida típica que eles preparam, chama caldo de mancara. Às vezes eles fazem lá com a gente, é uma carne que eles usam, colocam legumes e colocam pasta de amendoim. Mano, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. E que negócio que tem a capacidade de te deixar cheio, tipo assim, por dias. Você fica alimentado
é mais ou menos a mesma onda dessas comidas do interior, né? O cuscuz, o mocotó, esses negócios que a gente come e que a gente passa o dia todo alimentado. E que, muitas vezes, fazem a gente simplesmente esquecer de lanchar, esquecer de comer outras refeições, porque a gente está, de fato, alimentado. O que eu estou querendo dizer com essa história toda? É que a gente precisa, é, de fato, se encher, se alimentar do próprio Deus. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus e se alimentar com gosto e com vontade. Às vezes a gente tem costume de fazer os nossos devocionais ali, e às vezes faz um devocionalzinho ali rápido. E, bem, é claro que dependendo das circunstâncias que a gente está, nem sempre a gente tem condições de orar, levantar, né, 3 horas da manhã e orar até o sol nascer, né? Nem sempre dá para fazer isso, né? Normalmente não dá. Mas a gente pode e a gente deve se esforçar para encher o coração com a graça de Deus e procurar fazer isso muitas vezes no começo do dia ou na parte mais importante do dia. Não sei como é que é o seu horário de devocional, mas eu realmente, sinceramente, acredito que começar o dia se enchendo com a palavra de Deus vale muito a pena. E se encher de fato, sabe? Não, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente perde muito por não aproveitar bem os nossos tempos devocional, ou por não se aprofundar tanto. Eu acho muito interessante uma colocação que a Rosária Butterfield coloca no texto dela, para quem não sei, para quem não conhece, a Rosária Butterfield é aquela do livro da Convertida Improvável, e uma colocação que ela faz é sobre a necessidade de você se encher com a palavra, de você ler grandes porções de texto de uma vez, sabe? Em vez de, não, hoje eu vou ler o Salmo 1, amanhã eu vou ler o Salmo 2, depois eu leio o Salmo 3. Mas não, mas tipo, ler partes grandes da Bíblia, porque isso ajuda você a entender aquele texto ali, aquele livro como um todo e trazer aquelas verdades para dentro do coração. Nesse sentido, eu acho que também tem uma certa diferençazinha de personalidade. Tem gente que é mais. E eu realmente conheço gente que se beneficia mais da Bíblia quando lê aos pouquinhos, um capítulo de cada vez. Enfim, cada um vai no. Como realmente fica melhor para si. Na experiência que eu tenho tido, eu vejo que realmente, para mim, vale muito a pena quando eu leio porções grandes da Bíblia de uma vez, numa sentada só, porque isso entra no coração e entra na mente de uma maneira que você sente como se você tivesse comido um prato de mocotó e você está saciado. Isso entra com mais profundidade na sua mente e no seu coração. Então, algo interessante, importante para a gente, para que a fome do nosso coração seja saciada, é a gente comer com vontade, se alimentar com vontade, para que ao longo do resto do dia a gente não volte a sentir fome. E a última coisa é sobre meditar na palavra. Se você, imagino que você já tenha ouvido falar sobre isso várias vezes. Eu também sempre ouvi sobre isso na igreja, né? Sobre meditar na palavra. E eu confesso para você que é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, sempre tive dificuldade. Porque, e principalmente, né, quando eu comecei, quando eu era criança e tudo, porque, criança não, até hoje. Eu falo assim, não, eu li um texto, né, li um versículo, falo, eu vou meditar. Beleza, li aqui o versículo 5, como de banho de gordura, farta-se a minha alma. Tá, eu vou meditar. Um segundo depois eu já estou distraído, pensando em outras coisas, já estou longe.
Não sei como é que funciona a sua mente, né? Mas eu sou muito distraído e às vezes não funciona tanto. Mas olha o que, que o texto diz no versículo 7, e eu também separei aí esse versículo também na tradução, na nova versão transformadora, que eu achei muito legal. O versículo 7 não, versículo 6. Versículo 6. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Olha que, mano, olha que coisa doida, velho. O cara, sabe, quantas vezes será que a gente teve esse tipo de experiência na vida de deitar e ficar meditando, mas não é meditando, sabe, como meditando na igreja, meditando no que eu vou fazer para meditando como o universo é legal. Não, meditando em Deus, meditando no próprio Deus. Não nas coisas a respeito de Deus, ou nas coisas a respeito do reino que é a respeito de Deus, mas meditando no próprio Deus. E para isso, às vezes é interessante que a gente não faça, né, essa minha meditação de gente distraída, né? Eu vou meditar, aí eu pego e distrai. Mas que a gente, de fato, esforce a nossa mente para trazer à nossa mente a palavra de Deus. Um, em um áudio do John Piper, ele fala sobre isso, ele fala sobre a ideia de você, por exemplo, se esforçar para trazer à sua mente, por exemplo, você lê um texto ali, você lê o seu texto devocional de manhã, né? E ao longo do dia você se esforçar para trazer mesmo que seja um versículo, uma parte desse texto, e trazer à sua mente constantemente. Uma opção, às vezes, é anotar, talvez anotar numa agenda, anotar, sei lá, às vezes quem tem um quadro no quarto, você pode anotar ali, ou, enfim, tentar decorar os textos bíblicos e trazer essas coisas à mente. Porque meditar não precisa ser, né, a meditação budista, né, que eu vou ali e esvazio a minha mente. Na verdade, quanto mais a gente enche a nossa mente com a palavra de Deus, mais a gente vai estar meditando na palavra e no próprio Deus. Então, eu me senti bastante confrontado com esse versículo, porque, cara, quantas vezes será que a gente para e realmente se pega pensando no próprio Deus? Que o Senhor ele possa encher o nosso coração e a nossa mente com a palavra de maneira que quando a gente se vê, quando a gente perceber, a gente esteja meditando no próprio Deus. Mas, enquanto isso não acontece, que a gente esforce a nossa mente para meditar em Deus. Para finalizar, eu queria que a gente pensasse que você pensasse aí em duas coisas. Duas perguntas para a gente refletir e finalizar aqui. O texto ele fala sobre como o salmista ele se sacia em Deus, apesar das circunstâncias que ele vive e tudo. Ele se sacia em Deus. Olhando para o nosso dia a dia, olhando para a nossa vida, quanto será que a gente de fato está saciado em Deus? Será que a gente de fato está se saciando em Deus? Ou será que a gente fica com fome e porque a gente fica com fome, a gente procura se saciar em outras coisas, tantas outras coisas quantas forem possíveis. Se a gente não tem saciado em Deus, que outras coisas podem estar enchendo o nosso coração? Sabe, menino não, porque às vezes eu também faço isso. Sabe, assim, antes de comer, aí quer comer doce, fica beliscando uma coisa ou outra, e quando chega na hora de comer, tá com a barriga cheia, né? E não consegue comer, ou não come direito. Tal. Às vezes a gente acaba sendo assim espiritualmente, porque a gente enche o nosso coração com coisas que não saciam, com coisas que não fazem bem, com coisas que não têm nutrientes, com coisas que não têm fibras, com puro carboidrato e gorduras,
E quando chega a hora de... Gordura não, porque gordura está em outro sentido aqui no texto. Quando chega a hora de realmente se alimentar com aquilo que de fato faz bem, nosso coração já está cheio, ele já se perdeu. Então, a segunda pergunta é: que coisas talvez tenham enchido nosso coração e tem feito a gente deixar de se saciar em Deus para se saciar em outras coisas? Amém? Gente, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Pelo que eu conversei com Revelas, agora tem um momento de oração em trios, então eu não vou fazer uma oração final para que a gente possa orar nos grupos. Tá bom, então eu vou fazer a oração final, já que o Revelas deixou. Ô Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, meu Deus, te agradecemos principalmente porque Jesus é o pão da vida e a água viva. Porque o Senhor sacia os nossos corações. O Senhor é suficiente para nós. Nós te louvamos, Pai, por isso. Pedimos em nome de Jesus perdão pelas vezes e muitas vezes, Senhor Deus, em que a gente se distrai, se alimenta, meu Pai, com coisas que não enchem a nossa barriga e que também não fazem bem. E te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça reconhecer que o que a gente verdadeiramente precisa sobre todas as coisas é do Senhor, é de comunhão com o Senhor, é da presença do Senhor, e que assim, Senhor Deus, a gente possa ser saciado, meu Pai, em Ti. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos, a cada um aqui, que o Senhor ajude, meu Deus, a cada um na sua rotina, na sua vida cotidiana, a encher o seu coração com a presença graciosa do Senhor, meu Pai. A estar satisfeito com o Senhor, meu Pai. A estar verdadeiramente satisfeito com o Senhor, de maneira que as coisas do mundo nem sequer chamem a atenção, Pai. Então, aqui em nome de Jesus eu te peço. Amém.